Bom, nós do CRA também estamos em isolamento social, estamos trabalhando home office, por isso estamos fazendo aqui as lives, né, as nossas lives home office, para poder atender vocês, para levar informação de qualidade a todos vocês, aos nossos seguidores. Bom, a gente tem feito uma sequência de entrevistas, né, a respeito das consequências do coronavírus, né, os efeitos do coronavírus em vários setores. Então, a gente conversou na semana passada com o superintendente do Sebrae Minas, administrador Afonso Maria Rocha, que falou do cenário dos empreendedores, dos empresários, e também conversamos com o presidente da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas, o administrador Marcelo de Souza e Silva, que também é diretor do CRA-MG, que falou sobre o cenário para o comércio, né, para o varejo e para os lojistas. Então, se você perdeu essas duas lives, elas estão disponíveis, a nossa conversa, o nosso bate-papo está disponível no YouTube do CRA-MG, CRA-MG Oficial, e também no podcast do CRA. A gente começou aí também na última semana, o podcast do CRA-MG, CRA-MG 360. Então, você pode ir no seu agregador de podcast, procurar CRA-MG 360, que você também vai ter acesso a essas duas conversas que nós tivemos na semana passada, com o presidente da CDL e com o superintendente do Sebrae, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco mais voltado para a sociedade. A gente falou de empresários, falou de comerciantes. Hoje nós vamos falar mais para a sociedade, para você que está em casa e está preocupado com as finanças pessoais, que é a preocupação de todo mundo, de muita gente que está nessa situação, né? Como que vai ficar agora? O que a gente economiza, o que a gente não economiza? Ficar em casa vai dar mais prejuízo ou menos prejuízo? Como que vai ser isso? Então, eu vou conversar hoje com a conselheira do Conselho Regional de Economia, Conselho Regional de Economia Corecon, que é parceiro aí do CRA já desde o COP-MG, né, que é a reunião dos conselhos e da Ordem dos Advogados aqui de Minas Gerais. Então, nosso parceiro aí, nós vamos conversar com a Pamela Sobrinho, que é conselheira do Corecon, hoje sobre as finanças pessoais nesse tempo. Oi, Pamela, bom dia! Oi, tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda aqui à nossa live, aqui do CRA. Obrigada, é um prazer estar participando com vocês. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Pamela. Bom, eu estava aqui conversando, né, com o pessoal aqui antes de você entrar, falando agora desse cenário, né, essas finanças pessoais, que está todo mundo preocupado aí com o bolso, né, com o dinheiro, como que vai estar. Então, Pamela, esse cenário atual de isolamento social, ele prevê que as pessoas vão conseguir economizar mais, né, elas vão conseguir ter menos gastos neste momento, já que não vai sair, não vai ter alguns tipos de lazer, né, nós não vamos ter gasolina, enfim. Ou prevê um custo maior, já que as pessoas estão trabalhando home office, então tem custo com mais energia, né, mais custo com água. Como que você vê esse cenário? Olha, eu acho que a gente consegue economizar bem trabalhando de casa. A gente tem a possibilidade, por exemplo, de trocar o ticket refeição, né, que todo mundo usava em alguns supermercados aceitam. Cozinhar sempre sai mais barato. A gente tem realmente o aumento da energia, que isso vai impactar bastante. Energia, água, a gente tem a questão do consumo, né, da internet. A internet, às vezes, você vai precisar pedir para aumentar seus dados, porque você vai estar trabalhando de casa. Então, isso exige um consumo maior. Muitas pessoas estão aderindo aos streamings, às TVs a cabo, coisa que eles não usavam, porque agora tá de home office, quer ver uma televisão, quer ver uma programação diferente e tal. Então, existe esse custo maior para tentar trazer o lazer dentro de casa, né? Mas, em compensação, cozinhar sai bem mais barato. Esse lazer em casa é bem mais barato do que um barzinho. Pedir uma comida em casa também sai mais barato. Então, assim, eu acredito que, se você for olhar como um todo, ficar em casa vai estar saindo mais em conta do que ficar fora, porque você vai estar economizando muito no lazer. Então, eu acho que
ponderando também, né? Porque não pode sair contratando todos os serviços de streaming que tem aí, não, né? Não precisa aumentar a sua velocidade de internet exageradamente, isso aí é tudo, porque vai ter um momento em que a gente vai deixar o home office e vai voltar ao trabalho. Então tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes você faz a contratação de um pacote, por exemplo, de TV. E esse pacote tem uma carência de um ano. Você vai ficar um ano em casa? Você não vai. Então, você pode, por exemplo, contratar alguma coisa que dure 2, 3 meses. Não tem necessidade de ficar contratando coisas a longo prazo. Você vai mudar a velocidade da sua internet? Realmente tem necessidade? Né? Às vezes não tem. Então você tem que tomar cuidado para não sair desesperado, achando que você vai ficar até o ano que vem dentro de casa, contratando serviços depois que você não vai usar. Mas, de maneira geral, ficar em casa vai estar ajudando a economizar nesse momento. A questão da alimentação, como você disse, cozinhar em casa sai mais barato, né? Tá todo mundo aí preocupado com a alimentação, no fim da quarentena com a balança, né? A gente em casa fica mais ocioso, estamos comendo. Mas e o bolso? Como que a gente tem que se preparar agora para fazer esse supermercado, né? Para não sair comprando também tudo e não acabar pesando nesse gasto, né? A dica é sempre, você tem que parece uma dica boba, mas ir no supermercado sem estar com fome, né? Isso aí ajuda bastante. Isso é questão de psicologia. Dois, fazer uma lista. Eu acho que a primeira semana sempre é mais difícil, né? A gente se adaptar, ver o que que dá, o que que não dá, o que que eu gasto, o que que eu não gasto, porque a maioria de nós não fica em casa. Mas a primeira semana é sempre a mais complicada, a gente sai muito do que é necessário. Mas eu acho assim, fazer a lista. Fazer a lista é fundamental. Anotar o que que eu realmente preciso. Ir no supermercado com esse intuito. Eu estou indo para comprar arroz, feijão, batata. Outra coisa, pesquisa de preço. Não dá para ficar indo em vários supermercados, não dá. Mas a gente sabe que sempre tem o pessoal comentando na internet, dá para fazer umas pesquisas em alguns sites e ficar de olho, observar. Tem alguns, dá preferência, dependendo do tamanho da família, em comprar em supermercados atacados. Por exemplo, a família é uma família com umas cinco pessoas e vai gastar um número de biscoito. Às vezes no atacado você consegue a promoção de comprar 5 biscoitos mais baratos, por exemplo. Uhum. Então, se a família é uma família grande, vale a pena ir no atacado para economizar. Agora, se a família for pequena, faz a listinha, compra o necessário. Toma muito cuidado porque os supermercados, eles estão aproveitando, alguns supermercados, na verdade, Uhum. estão aproveitando esse período e estão aumentando os preços exorbitantemente. Evita esse supermercado, corta. É o famoso boicote. Isso é um desrespeito ao consumidor, porque a gente não está tendo problemas de abastecimento. Não existe necessidade de desespero. A gente não precisa sair comprando desesperadamente as coisas. Por favor, não façam estoque de papel higiênico. Não façam estoque de nada. A gente não tem necessidade. A gente não está nesse momento. E quanto mais o que é inflação? A inflação é o problema entre a oferta e a demanda. Aí, quando eu tenho muita demanda, isso é um dos tipos de inflação, né? Quando eu tenho muita demanda, eles aumentam o preço para controlar aquela demanda e controlar a oferta. Então, se Uhum. eu começar a comprar muito papel higiênico, vai aumentar o preço do papel higiênico para dar uma ordem na oferta e no consumo. Então, não precisa comprar, não precisa ficar desesperado, não precisa fazer estoque. Toma muito cuidado. Observou que o supermercado aumentou de maneira exorbitante o preço? Liga lá no Procon e denuncia. Isso é crime, isso está errado, a gente não está tendo falta de alimento, não está tendo problema de abastecimento. Então, e também faça a sua parte. Não
não faz estoque, não tem necessidade, porque se você fizer estoque, se começar a faltar alguns produtos ou demorar a repor, na verdade, vai ter um aumento exagerado e vai acabar pesando no bolso da gente. Sim, prejudica todo mundo, né? Sim. Pamela, e hoje a gente tem diversos cenários, né? Tem o autônomo, o informal, né, agora começou a receber esse subsídio do governo de R$ 600. Temos os empresários que não estão podendo abrir, mas que têm que arcar com seus compromissos. Tem quem tem seu salário mantido, que está trabalhando no home office, então seu salário continua integral, né, todo certinho. Mas independente do cenário, né, independente da situação atual que a pessoa, né, individualmente está passando, a palavra de ordem nesse momento é economizar? Ou não? Tem alguma situação, por exemplo, está seu salário integral, vida normal, gastos normais. A palavra de ordem é economizar. Porque o governo lançou a medida provisória autorizando as empresas a reduzir os salários com redução de jornada de trabalho. Acredito eu que a grande maioria das empresas estarão aderindo a esse programa. Tirando as empresas os supermercados, as farmácias que continuam abertas normalmente, não estão tendo redução na jornada, pelo contrário, estão tendo inclusive um aumento. Tirando esses setores, os demais todos estão tendo redução. Mesmo a gente de home office, a gente tem a questão de problemas de prestação de serviço, né? As empresas de serviço, as indústrias também têm esses problemas e tal. Então, mesmo quem está com salário integral, na verdade, talvez vai ter a redução, né, que o governo prevê de 25%, 50%, 70%. Consequentemente, o seu salário vai cair drasticamente, a não ser quem ganha um salário mínimo que vai ser mantido. Então, independente da situação, é economizar, porque existe uma incerteza. Na teoria econômica, a gente já estudou muitos problemas, mas a gente nunca estudou uma paralisação total da economia. Isso nunca foi previsto. Então, tudo muito novo para a gente, né, nessa área. A gente está tendo que estudar quais as melhores políticas públicas. A gente não tem uma certeza do retorno dessas políticas públicas. Então, pode ser. Eu acredito que a gente tem um cenário de recessão, e nesse cenário de recessão tenham demissões pós-pandemia. Então, economizar, se for necessário, assim, se for possível, né, porque algumas situações não permitem, mas sendo possível é a melhor maneira. Tá economizando, guardando dinheiro, reduzindo, sempre o melhor nesse momento. No momento de incerteza, os indivíduos devem poupar. E no caso, como adequar esse orçamento, né, a gente, da vida, vamos dizer, que a gente levava antes para a vida que a gente está levando agora, como adequar justamente para a gente ter essa economia? Você já citou aí, né, a questão da alimentação em casa, a questão de não sair aderindo a todos os confortos, né, de ficar em casa, como streaming, TV a cabo, mas o que mais que a gente pode adequar nesse orçamento? Então, o certo, né, o melhor mesmo é que todo mundo tem uma planilha anotada os seus custos, né? Então, por exemplo, eu tenho um custo de gasolina e que eu não estou tendo a mais, qual que é o valor que eu vou estar tirando desse valor de gasolina para colocar, por exemplo, no aumento do pacote de internet para melhorar, para que eu possa trabalhar em casa? Ou então eu tinha o gasto com saídas. Qual que era o valor que eu colocava para esse gasto? O que eu vou estar transferindo deste gasto de barzinho, de cinema, para o gasto do streaming e tal? Depois que eu fiz esse tipo de levantamento, né, o que eu gastava e o que eu vou estar trocando de conta, é igual aquela continha lá na contabilidade, a gente tem um orçamento da contabilidade, tem as contas e eu vou lançando os valores. O que eu vou estar trocando de conta? Aquilo que não trocou, que trocou de conta e sobrou, será que dá para eu economizar? Será que dá para eu guardar? Então, eu acho que é colocar no papel mesmo. Acho que quando a gente coloca no papel, a gente fica mais fácil de a gente ver. Quem não faz isso, quem nunca fez isso, eu acho que é o momento de estar fazendo um levantamento.
pega o extrato bancário, o que que eu estou gastando aqui? Eu não tenho, eu vou reduzir meu gasto com Uber, eu vou reduzir meu gasto com cinema, eu vou reduzir meu gasto com barzinho, mas o que que eu estou gastando a mais? E aí a pessoa faz esse exercício de colocar numa planilha mesmo, fazer quase uma conta de contabilidade mesmo e vai readequando. Eu acho que essa é a melhor maneira de você perceber o que que você está gastando, o que que você pode economizar e como readequar as suas contas. Então, faz um comparativo do mês passado, que a gente estava com uma vida normal, para esse mês. E aí, eu acho que essa é a melhor maneira de você estar enxergando suas contas, enxergando sua vida financeira e estar aproveitando esse momento para estar deixando ela mais saudável. Uhum. É uma dica que a gente já, né, sempre ouve e que muita gente vai passando, mas não faz, né? Aquela preguiça de anotar mesmo, eu gastei tanto com isso, tanto com aquilo, e ver, como você citou, por exemplo, o carro de aplicativo, né? Quando chega a fatura do cartão de crédito, você leva um susto com o tanto que você gastou, e não vai ter mais esse custo. Ninguém sabe que de 5 em 5 vira 100, né? A gente nunca faz essa conta, infelizmente. É todo mundo, não é só os meros mortais, não. Nós economistas também não anotamos, não. A gente quer pegar preguiça. Aí no final do mês a gente leva aquele sustão. Eu falei, nossa senhora, gastei tudo isso. Mas é o momento. Acho que essa é a oportunidade que a gente vai ter de colocar as finanças em dia. Ótimo. E com relação às contas, Pamela, se chegar ao ponto da pessoa ter que escolher quais contas eu vou ter que pagar, né? Porque muita gente aí, principalmente autônomo, né, é prestador de serviço, né, tá difícil conseguir agora manter o seu rendimento, né? Então, chegar às contas no fim do mês, e aí, o que é que eu vou pagar? Luz, água, celular, a internet, o carro, como escolher essas contas, né? Tem alguma que a gente pode deixar de pagar, jogar um pouco mais para frente? Quais aquelas assim, não deixa de pagar de jeito nenhum, porque no final vai ficar pior do que agora. Então, o governo anunciou, né, o governo de Minas, pelo menos, anunciou o postergar o vencimento das contas, parcelar essas contas e tirar os juros e multa. Então, água e luz é uma vantagem. Você pode estar passando esses 3 meses e estar renegociando e você não vai perder, né? Não pode cortar a sua energia agora, né? O governo garantiu que não iria estar cortando. Então, você pode ficar 3 meses sem o pagamento dessas contas e estar renegociando no futuro, dividindo em suaves prestações aí. Alguns bancos estão negociando as dívidas do cheque especial, né? Ou então estão postergando o vencimento do seu cheque especial. Isso vale dar uma ligada no banco e perguntar como que fica. Posso estar pagando isso depois? A gente pode estar renegociando com juros menor. Eu acho que esse é o momento de você negociar a dívida. Você está com um problema no banco, você negocia. Aproveita, porque os bancos estão, né? Teve uma reunião da Caixa, do Banco do Brasil e dos demais bancos, os principais bancos brasileiros, eles estão aderindo a esse tipo de ajuda em períodos de pandemia para estar fazendo as renegociações, cheque especial, de empréstimos e tal. Então, outra coisa, bancos digitais, tipo o Nubank, o Banco Inter, eles estão oferecendo alguns benefícios, né? Você entra no site dos dois bancos, eles estão mostrando os benefícios que eles têm de negociação, de postergar dívidas e tal. Então, eu acho que a pessoa apertou, conta de água e luz, ela fica tranquila. Uhum. Liga no banco, conversa no banco. É o momento de você estar renegociando seu cheque especial, renegociando sua dívida com o banco. Cartão de crédito, infelizmente, até onde que eu vi, assim, é claro que pode estar mudando, não tinha entrado nessa questão, né, dos bancos estarem negociando ele, até onde que eu vi. Até se alguém ficou sabendo de alguma coisa, fala com a gente, mas até onde que eu vi, não. Então, o cartão de crédito é sempre o vilão das nossas contas e, se for possível, então, pague ele, dê prioridade para o cartão de crédito.
Aí as demais contas, tanto no banco, cheque especial, empréstimos, quanto as contas de água, luz, você consegue renegociar. E aí vale a pena para você dar uma desafogada. Os financiamentos, né? Saíram aí alguns pacotes de financiamento por exemplo, de imóveis, né? E carros, de atrasar aí 60 dias, né? De dar esse prazo. É bom aderir a esses prazos, né, para pagamento futuro, independente da situação hoje. Todo mundo deve aderir? Se tem essa opção, vamos aderir. Postergar o financiamento do imóvel, do carro. Olha, é um benefício que está tendo, né? Porque não vai ter, não vai agregar juros, não vai ter nenhum tipo de problema. Então, eu acho que para você, principalmente se for para você colocar suas contas em dia, eu acho que vale a pena sim. A Caixa dá essa facilidade, é só, por exemplo, é só você entrar no aplicativo e solicitar a pausa, é coisa de 5 minutos, que é baixar o aplicativo, pede a pausa com 2, 3 dias, eles te dão a resposta. Então, eu acho que sim, até porque podem vir imprevistos, né, que a gente não sabe, igual eu comentei. Com a aprovação da MP, da redução da carga horária do salário, ou até mesmo a pausa, né, porque a empresa ela tem a oportunidade de estar pausando seu contrato de trabalho, e aí você vai estar recebendo o quê? Você vai estar recebendo seu seguro-desemprego. Mas é o teto do seguro-desemprego, então você tem uma perda salarial muito grande. Mesmo o pessoal que continua com o salário, mas tem a redução de carga horária, tem uma redução do salário bruto. Chega até algumas faixas, se aderir aos 70%, você chega a perder até 40% do seu salário. É muita coisa, então eu acho que vale a pena sim. Acredito eu que a maioria das empresas, se não todas, vão estar aderindo, tirando essas empresas. Até porque o governo não faz uma regra, né? Ele não diz, ele fala que todas as empresas privadas podem estar aderindo. Ficou a Então, critério, né, de cada uma. critério. Não tem faturamento, não, ela pode estar aderindo. Então, eu acho que vale a pena tá se antecipando, porque imagina mês que vem chega o seu salário com uma redução, né? E aí você vai ter que ficar doido atrás para fazer a pausa. Eu acho que vale a pena sim. Esperar passar, ver o que vai estar acontecendo e não tem encargos, não tem nenhum tipo de problema, nenhuma multa, então é melhor tá fazendo a pausa, sim. Uhum. A gente falou sobre o cartão de crédito, né? O David, ou Davi Menezes, comentou aí que o banco dele está parcelando o cartão de crédito. Então, David, coloca para a gente qual é o banco, né? Aí para a gente dar a dica. E o parcelamento é uma boa? Então, ele tem que ver o custo efetivo total. Porque, assim, alguns bancos, principalmente os bancos de cooperativa e os bancos digitais, eles têm uma incidência de juros muito pequena. E aí, dependendo se a sua situação ficar preta, dependendo do valor do seu cartão de crédito, vale a pena, depende, mas você tem que fazer você tem que fazer a soma, né? Você tem que fazer a conta, não é olhar só a parcela. Porque a gente tem mania de olhar assim, nossa, se dividir em 10 vezes, fica em R$ 200. Aí eu faço 10 vezes 200, dá 2.000, minha fatura era R$ 600. Não valeu a pena. Uhum. Então, isso tem que fazer tem que fazer a continha, qual que é o custo efetivo total. Se vai realmente valer a pena ou se não. Eu acho assim, faz essa conta. A sua situação não dá, adere. Mas se você puder deixar as outras contas, deixa o financiamento, deixa a conta de água e luz, e você conseguir pagar o cartão, dá preferência de pagar o cartão. Uhum. Ótimo. Pessoal, quem estiver enviando perguntas, né? Depois a gente, se não der tempo de responder aqui na live, a gente dá um jeito de responder depois, tá bom? Bom, vamos lá, Pamela. Quanto a investimentos? Quem tem investimentos, quem tem aplicação, nesse momento, é o momento de resgatar esse valor, de resgatar uma aplicação? Se sim, quais, né, desses investimentos, quais dessas aplicações
merecem ser resgatadas neste momento, quais aquelas que não se deve mexer mesmo, falar, não, continua aí o investimento a longo prazo, não é hora de resgatar, vai perder dinheiro, né? Qual esse investimento que seria aconselhável resgatar agora e qual não seria? Olha, em momentos de crise, as pessoas ficam muito desesperadas porque as ações vão lá no buraco. Mas Uhum. vai passar. Gente, vai passar. E outra, vamos lá, você tem um investimento em ações da Vale, da Petrobras, que são as mais famosas, né, que tem o maior volume. Essas empresas não vão falir, gente, não vai, assim, todo mundo resgata. Se tiver uma empresa de turismo, aí você fica com o coração na mão, mas assim, eu acho que pouco provável que o governo venha deixar empresas entrarem em falência, principalmente empresas grandes. Então segura. Eu sei que o coração fica lá assim, meu Deus, eu tô perdendo dinheiro, mas daqui a um ano esse negócio vai aumentar de novo, vai voltar ao nível, vai voltar ao normal. Então resgatar agora todo qualquer investimento é perda de dinheiro. Porque você vai ter a bolsa vai lá embaixo, aí você vai e resgata. Aí você perdeu 30, 40% do seu investimento, você teve prejuízo. Investimento é uma coisa que é para você deixar muitos anos lá. Muitos. Mesmo que a gente esteja passando por um momento de crise, deixa lá. Você já colocou lá um dinheiro que você não está. É porque assim, investimento é um dinheiro que você não precisa. Se você não precisa dele, não resgata. Porque se você resgatar agora, você vai ter prejuízo e um prejuízo muito grande. Tá, então, seu conselho é deixa quietinho lá agora. Deixa quietinho que daqui a um ano a gente vai estar vendo uma situação melhor e aí se você resgatar, você vai se arrepender. Certo. E quem não tem esse tipo de investimento, né, não tem costume de investir, de aplicar, é o momento de fazer isso ou não? Olha, é igual eu tô falando. O dinheiro que você investe é um dinheiro que você não vai precisar. Se você estiver sobrando e você falar assim, não, isso aqui é minha poupança, assim, pega um pouquinho, né, gente? A gente tem que lembrar que a gente tem que dividir os nossos investimentos. Um investimento fixo de uma renda fixa, um rendimento variável com um grau de risco médio e só um pouquinho que vai para o grau de risco alto, né? A gente tem que fazer uma carteira de investimentos. Se dentro dessa carteira de investimento, você consegue dividir nessa carteira de investimento, aí você pode comprar algumas ações. Tem algumas empresas que estão aí embaixo, né? Tipo, a Petrobras teve uma queda muito grande, Vale teve uma queda, então aí tudo bem. Mas lembrando que uma boa carteira de investimento, ela é feita por um rendimento de fixo, um médio de risco médio e um pouquinho só de risco alto. Se você está com esse dinheiro sobrando e você acha que você não vai precisar, porque a gente tem que lembrar que pode ser que você, né, tenha problema, né, que você fique desempregado. E aí, se você investe agora, nesse momento de crise, aí daqui uns 6 meses você tem que resgatar esse dinheiro, você vai perder dinheiro. Então, assim, pode investir, mas talvez um de risco médio, que tem um rendimento um pouquinho mais baixo, mas que se você precisar resgatar, você não vai ter prejuízo. Eu acho que investimentos de risco em momentos de instabilidade, se você precisar resgatar, você tem um prejuízo muito grande. Então, é melhor investir num rendimento mais fixo, ou de médio risco, que aí você não teria problema se daqui 6 meses você precisar resgatar. Ótimo. Eu sou Bom, mais daí, conservadora. e é o momento para ser, né? Porque tá tudo muito incerto. Isso. É porque, assim, algumas empresas, elas incentivam, né? Algumas pessoas, eles incentivam o risco neste momento, porque realmente você pode ter muitos ganhos, né? Você pode comprar uma ação lá embaixo e daqui 6, 7 meses você tem um crescimento de 100, 200%. Eu, Pamela, sou mais conservadora em investimentos. Eu não incentivaria as pessoas a estarem comprando algo num período de instabilidade, daí 6 meses ela precisar tirar e ela perder e ela ter problema com esse dinheiro.
Sim. O David respondeu aí pra gente que o banco dele, né, que está fazendo o parcelamento do cartão de crédito, é um banco de crédito local, né, uma cooperativa. É mais fácil negociar com esses bancos menores, né, esses bancos de cooperativas, esses bancos locais? Olha, eu sou suspeita para falar porque eu tenho conta num banco de cooperativa também. E Uhum. eu particularmente gosto bastante. Eu acho que é bem que o antes da crise, as taxas já eram tipo metade de um banco convencional. A Uhum. facilidade de você conversar com seu gerente, mesmo você não conversando com seu gerente, você ligando e tentando resolver no telefone, nas centrais, era sempre muito mais fácil. As taxas eram muito menores mesmo. Mas eles têm um pouco mais de restrição, por exemplo, eles não dividem, pelo menos antes do período de crise, eles não dividiam a fatura mais de uma vez no ano, acho que era a cada 6 meses. Mas eu acho que os bancos, as cooperativas de crédito, elas são muito mais fáceis de negociar e elas têm realmente muitas vantagens. Vale a pena, eu recomendo, eu acho que vale muito a pena você tá aderindo. Pamela, e quanto a aproveitar, você falou, né, a questão de ser conservadora em questão de investimento, mas e as ofertas, as promoções que estão acontecendo agora, né? Porque realmente tem muita gente fazendo promoção, tem que vender, tem que sair turismo principalmente, né? Porque foi um segmento muito atingido. Eu vi, inclusive, viagens para o exterior a preços bem mais acessíveis, já assim, já garantam suas férias de 2021, quer dizer, você já compra hoje, já vai garantir suas férias de 2021 e tá todo mundo enclausurado, louco já para garantir as próximas férias, aproveitar para viajar. E aí é o momento de aderir a essas ofertas e pensar, não, aquele vestido que eu queria mês passado estava R$ 500, agora ele está 200. Então vai que ter um casamento ano que vem, já vou comprar. É o momento de aproveitar as ofertas para depois dessa crise ou não? Então, primeiro, a gente vai ter férias ano que vem? Vamos, né? Será? Não sei, gente. Lembrando, gente, a medida provisória do governo, ele admite a primeira medida, a 927, se eu não me engano, ela admite a empresa está adiantando férias nesse período agora, né? Então, o que que acontece? Vamos supor, aconteceu comigo e vai acontecer com mais gente. Eu tinha férias marcado para novembro, adiantar as minhas férias agora para abril. Aí, a gente tem férias coletivas na empresa em dezembro. Provavelmente, dependendo do tamanho dessa crise, até quando continuar a previsão é até junho, mas pode ser que se estenda mais, eles podem adiantar. A medida ainda prevê que ano que vem eles possam estar adiantando as minhas férias do ano que vem. Então, a gente vai ter férias ano que vem? Esse é um ponto. Você tem que estar pensando e tem que estar vendo, inclusive, com o RH da sua empresa. Dois, é claro que as promoções são super tentadoras. Eu, por exemplo, eu tenho uma viagem marcada para novembro para a Itália. Na verdade, a minha viagem era agora para março, era para eu estar chegando de Milão essa semana. Aí foi adiada por causa da pandemia. Aí Uhum. remarcaram para novembro. Mas aí a gente está com um problema, é um congresso, a gente está com um problema. Vai poder viajar? Quando que os países vão estar recebendo turistas? A Itália, por exemplo, está com um problema porque ela pode ter uma segunda onda no sul da Itália. Então, pode ser que eles façam outras restrições de entrada de estrangeiro. Ainda mais o Brasil, que está saindo, que pode sair da pandemia em setembro. Então, pode ser que eles fiquem receosos. Então, tem que tomar muito cuidado. Você vai comprar a passagem, mas você vai poder entrar no país, né? Tem que pensar direitinho. Aí, outro ponto, você vai ter emprego no ano que vem? A gente não sabe. Então, assim, é, esses gastos, né? Porque uma viagem internacional é um gasto, né? E a gente tem que olhar outra coisa. Não é só comprar passagem, né? O euro tá quase R$ 6. O dólar, cinco e tanto. 5,30. O Uhum. dólar de turismo. E aí, você vai ter esse dinheiro para você gastar lá? Porque, assim,
vai demorar o câmbio voltar ao normal, né? Não tem previsão de quanto que o câmbio vai. Porque depende muito da oferta, da demanda de moeda, das reservas. O Brasil gasta uma fortuna queimando o dólar aí, não resolveu nada, só queimou o dólar, não resolveu, não baixou. E aí, a gente vai ter dinheiro para estar controlando o câmbio no futuro, no momento que realmente era necessário estar queimando dinheiro, queimando reserva para controlar o dólar? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque não é só comprar passagem, é o dinheiro que você vai gastar lá. Então, eu acho que, assim, segura a onda, o coração, eu sei. Eu sou apaixonado com viagem, eu fico vendo, fico doido para comprar, mas segura a onda porque a gente não sabe. Roupa, sapato, é necessário? Já que Será você que está não dá ficando para em casa, né? você não vai usar agora, gente. Depois você compra, você vai engordar, você vai ter que emagrecer de novo. Eu vou fazer atividade física em casa, que por enquanto, vamos segurar, compra fica vendo umas aulinhas no YouTube que passa a vontade de gastar, né? Então, assim, vamos segurar um tiquinho. Eu acho que agora não, acho que agora é melhor segurar um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ser conservador mesmo, vamos cair na tentação. A gente, todo mundo quer comprar, a mulher fica, nossa, tô precisando de um pijama novo, né? Porque eu tô em casa. Segurar. Entende? Então, gente, vamos nos conter as ofertas tentadoras que estão aparecendo nesse momento, porque ninguém está saindo de casa mesmo, então vamos ficar quietinha e segurar o bolso, não é isso? Isso. Pamela, uma última pergunta agora para a gente encerrar. Na verdade, duas. De uma pessoa que estava assistindo, eu agora não vou me lembrar o nome, mas ele falou que tem um lote que está financiando, como renegociar aí o pagamento desse lote. Você tem alguma dica? Então, primeiro, o lote ele tem algumas especificidades, né? De financiamento, ele não é igual o financiamento de habitação, de apartamento, de casa. Se ele tiver financiando esse apartamento, ou esse lote, direto num banco, eu acho que vale super a pena ele tá entrando em contato e ver se encaixa nos mesmos quesitos do financiamento imobiliário. Se for direto com o proprietário, né, com uma imobiliária, como acontece, vale a pena negociar, sim. Eu acho que é o momento de todo mundo tá negociando. Só que assim, tomar cuidado que o que acontece? A Caixa, a Caixa, o Banco do Brasil e os demais bancos que estão financiando, eles estão fazendo a pausa e essa pausa não se cobra nada, é uma pausa mesmo. Aí daqui uns 3 meses, é como se você estava devendo a parcela 36, você para, 3 meses depois você volta na 36 de novo. Então, tomar esse cuidado para não incidir juros e tal, fazer essa negociação bacana aí. Eu acho que vale a pena ele estar entrando em contato. É um momento que todo mundo está preocupado com a inadimplência, todo mundo quer garantir seu caixa. Então, acho que vale a pena, principalmente tá dando uma olhada nas quesitos de negociação. Eu devo estar fazendo um post no meu Instagram detalhando esses pontos das negociações com os bancos. E eu acho que vale a pena dar uma conferida, assim, no site, com quem, conversar. É hora de pechinchar mesmo, sabe? Tá todo mundo com um problema. É igual, por exemplo, você tem uma prestação de serviço que você faz. Eu sou adepta, assim, todo mundo tá com problema, negocie. Não tô falando que você não para, falar assim, para de pagar. Não, negocia. Você tem, por exemplo, transporte coletivo lá que você paga, uma van da faculdade. A faculdade não tá indo, né? Você não tá indo pra faculdade. Liga pro moço e conversa. Olha, será que a gente não pode estar negociando esse mês, o próximo mês? Eu tô pagando metade esse mês e a outra metade o outro mês. A pessoa liga, conversa. Eu acho que nesse momento, para garantir o seu rendimento, para que você fique adimplente com as pessoas e o microempresário
ter um caixa, eu acho que vale a negociação, vale também ficar atento à medida emergencial do governo, que o micro e pequeno empresário tem direito. Então, eu acho que é bacana você estar negociando. E ele que tem um lote, muito provavelmente não é num banco, negocia com a imobiliária para ele estar garantindo essa pausa, mas muito cuidado, não aceita qualquer coisa não. Pense direitinho, consulta um especialista, manda uma mensagem, vê com alguém para não cair em cilada, porque também, infelizmente, nesse momento, muita gente acaba Aproveitando. se aproveitando, Sim. Pamela, fala então o seu Instagram, né, pro pessoal aí seguir as dicas que você falou que vai postar. É o universo de Pan. Então, gente, Universo de Pan, a Pamela vai postar aí essas dicas com relação aos bancos. Então, fiquem atentos aí também para tem que ter aquele cuidado também para não acumular, né, Pamela? Esses financiamentos, eles estão dando uma pausa. Você falou que ele volta naquela parcela que pausou, mas ele não vai acumular ali quando voltar, não vai ter duas parcelas juntas. Não. Não. As exigências dos bancos tradicionais, né, é essa pausa sem acumulação. É justamente para te dar uma folga mesmo nesse período. Você só volta na parcela que você parou. Você não vai estar acumulando duas ou três parcelas, não. Isso aí pode ficar tranquilo. Tá? Só para a gente encerrar, então, uma última pergunta. E o futuro pós-Covid-19? Você já falou aí que, né, tá incerto mesmo, não sabe se vai ter emprego, se não vai ter emprego, como que vai ser. Mas como você acha, assim, vai demorar, tem uma previsão, assim, de quanto vai demorar? Vocês fizeram, né, alguns estudos, alguns especialistas já fizeram uma ideia de quanto que vai demorar para a gente voltar à vida normal, gastos normais, por exemplo. Eu ainda estou com meu emprego, né, voltei, acabou o isolamento social, voltei a trabalhar, vida normal, continuo gastando como eu gastava antes da pandemia, ou não? Vamos continuar segurando o pé aí. Igual eu te falei, a gente nós da economia a gente está estudando. Eu acho que pós-pandemia a gente vai inclusive criar outros modelos econômicos, porque é tudo muito novo. Eu acredito assim, tudo vai depender da condução das políticas econômicas do governo. Isso tem muita interferência, né? Muito de como que o governo vai estar se posicionando pós-crise. Por quê? Eu, enquanto empresário, eu não vou investir porque eu tenho medo do futuro. Isso, na teoria, é claro. E a gente tem percebido que a gente entrou na crise com crescimento negativo, né? Então a gente já estava mal das pernas antes da pandemia. Isso não é a China que entrou com crescimento de 7% e agora vai ter crescimento de zero, imagina. Imagina o Brasil que começou com menos um, era 1,1, e se você deflacionar ficou negativo. E aí? Então, eu acho que tudo vai depender da condição da política econômica. Acho que o governo, nessa hora, é enfiar a mão no bolso e colocar o dinheiro na economia, é incentivar. O pós-crise, ele vai precisar tá assumindo essa postura de investidor para estimular o empresário, para mostrar para o empresário que é possível voltar a investir no país. Então, tudo vai depender da condução da política econômica do governo. Se ele não fizer nada, se ele continuar na política de austeridade, se ele achar que ele não deve investir, a gente vai demorar muito mais para sair da recessão, porque eu vou precisar acalmar os ânimos dos empresários, a gente vai precisar criar um contexto internacional mais tranquilo, as empresas, vai ter que voltar a ter comércio internacional, porque está parado, vai ter que voltar a ter o comércio internacional para só aí ele começar a pensar em investir no mercado interno. E aí vai demorar muito tempo, no mínimo uns 2 anos, para ele voltar. Se a gente teve uma crise anterior em termos muito menor e muito mais simples de se resolver, a gente está aí há quase de 2015 para cá, são 5 anos, né?
de estagnação, com uma crise em que a economia ficou totalmente parada, a gente pode esperar mais sim. E esperar, vamos com tranquilidade, os pequenos e médios empresários, eles vão ter uma dificuldade maior, apesar do governo ter falado de liberar crédito, de parcelar, mas é parcelar a folha, gente. Se você não tem. Outra coisa, se tiver muita gente desempregada, ninguém consome, não. A gente tem que saber disso que R$ 600 dá para comer, não dá para comprar roupa, não. Então tem que. O governo tem que agir mesmo. É ter uma postura mais forte, mais presente, mais articuladora. Eu vou estar ajudando vocês aqui, eu vou estar investindo aqui. E aí sim a gente volta a ter uma economia mais latente, com crescimento mais latente. Ótimo, Pamela. Então, infelizmente, a gente ainda vai ter um tempinho aí de pé no freio, né? Infelizmente. Eu acho que é a hora também de uma pressão popular para incentivar o governo. Falar assim, olha, a gente precisa do apoio de você, a gente precisa do apoio. O Estado, gente, o Estado, ele é aquele ser que ele tá antes da gente nascer e depois da morte da gente. Então, a gente não se livra dele. Então, entendendo que a gente não se livra do Estado, a gente tem que pedir a atuação dele num momento em que é muito necessário, que é agora. Momento de crise, o Estado tem que estar presente, sim. Então, a pressão popular ajuda, e a gente tem visto o quanto tem ajudado nesse período, né? As manifestações populares garantiram a renda básica, garantiram a revogação de algumas leis. Então, eu acho que é a hora da gente pedir um Estado mais forte aí para ajudar a gente a sair dessa crise. Ótimo, Pamela. Ótimas dicas. Muito obrigada por participar aqui conosco. Obrigada a você. Sempre nosso parceiro aí, né? Sim. Esperamos contar com vocês aí mais vezes. Esperamos que a crise passe, apesar do cenário não ser muito favorável, mas que passe o quanto antes, não é isso? Isso. A gente está aqui disponível, o Conselho Regional de Economia também gosta muito dessa parceria, está muito feliz com essa parceria. Precisando, a gente está aqui, a gente está dando dica, a gente está ajudando. O que precisar, que o Conselho de Economia está junto com vocês. Muito obrigada mais uma vez. E você vai ter essa live disponível agora no Story do CRA-MG. Assim que a gente encerrar, já vai estar lá disponível. E a partir de amanhã, no podcast do CRA-MG 360 e no canal do YouTube CRA-MG Oficial. Amanhã a gente conversa sobre administração hospitalar com o diretor da Santa Casa, que é administrador, Gonçalo de Abreu. Vai falar, né, dessa crise nos hospitais, aí, questões de leito e tudo. Então, também, amanhã, no mesmo horário, às 10 horas, não perca aqui no CRA, aqui no Instagram do CRA, tá bom? Obrigada, Pamela, mais uma vez. E vocês que estiveram conosco, até a próxima.